Começando mais uma aula de física com vocês, tá? Vamos que vamos. Então, olha só. Hoje nós vamos falar sobre eletromagnetismo. Para falar eletromagnetismo, temos que lembrar da palavrinha ímã, tá? Todo o nosso conteúdo vai estar voltado, pelo menos essa introdução aqui, vai estar voltado para a definição de ímã. Então, botem aí na mente de vocês a definição de um ímã, a construção de um ímã, para a gente poder entender o que eu vou falar aqui, beleza? Então, vamos lá. O que é um ímã, né? Todo ímã possui dois polos, polo norte e polo sul. Aqui eu desenhei aqui, tá? Só a representação de um ímãzinho aqui na forma de barra. Botem aí na cabeça de vocês, se vocês pegaram uma barrazinha e essa barrazinha for um ímã, essa barrazinha vai ser constituída de um polo norte e de um polo sul, certo, pessoas? Lembrando que quando eu tenho dois ímãs, a interação entre eles acontece da seguinte forma: polos de nomes diferentes, norte e sul, tá? Ou polos diferentes, vai depender da definição que vocês queiram usar. Polos diferentes vão se atrair. Se os polos, por definição, são iguais, eles vão se repelir, tá, pessoal? Lembrem disso. Por definição, a gente pode lembrar lá das características da eletrostáticas, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem, certo? Lembra que a gente viu isso, né? Então, a mesma definição a gente aplica na definição de ímã. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem, beleza? Continuando, vamos para a definição de inseparabilidade dos polos. Essa inseparabilidade dos polos trata da definição de que, se você tem um ímã, por mais que você quebre seu ímã, sempre você terá a definição de dois polos. Ele sempre vai, aquele pedacinho que você pegar, por minúsculo que seja, ele tem um polo positivo e um negativo. Para exemplificar essa definição de polo positivo e polo negativo, né? E da atração e da repulsão entre os polos, eu tenho aqui o meu ímã. Olha só que interessante. E aí, se eu pegar esse ímã, pessoal, olha só. Nesse lado, ó, ele está se atraindo, ó, ele não solta, tá? Se eu pegar esse ímã e der um giro de 180 nele, ó, quando eu vou juntar, o que é que acontece? Olha só a força, olha a força de interação, quando eu consigo juntar, olha só, eu não consigo juntar mais esses ímãs, tá? Essa é a definição da repulsão, porque esse polo, esse lado é igual a esse lado. Se eu conseguir quebrar esse ímã, automaticamente ele vai continuar tendo dois polos, tá? Cada pedaço do ímã vai continuar tendo dois polos. Beleza? É a definição da inseparabilidade dos polos do nosso ímã. Substâncias que são magnéticas e não magnéticas. Substâncias que são magnéticas são substâncias que a gente pode chamar elas de ferromagnéticas, tá? São substâncias que podem ser atraídos a partir da definição do ímã. Quando a gente coloca um ímã próximo de um ferro, ele consegue atrair o ferro, certo? Por exemplo, quando cai muita moeda no chão, Neida, caiu muita moeda, está separada aqui. Ou a moeda caiu, por exemplo, na areia. Se a moeda cair na areia, fica difícil você procurar. A depender da quantidade de areia, quando você for procurar, pode ser que a moeda funde mais. Mas se você tiver um ímã, que a gente antigamente a gente chamava de azogue, né? Mas é ímã. Se a gente tiver um ímã e colocar na superfície da areia, automaticamente toda aquela moeda que caiu ali, ela vai ser puxada pelo ímã. Porque a moeda é uma substância ferromagnética, né? Um níquel. Então, se a gente pegar aqui, ó, como exemplo de substâncias que são ferromagnéticas, a gente tem o ferro, o níquel, a gente tem o ácido e algumas outras substâncias metálicas, tá? Certo? Exemplo de substâncias não magnéticas, a gente tem o alumínio. Professor, o alumínio não é uma substância ferromagnética, não é uma substância que é atraída pelo ímã? Não. E aí, ó, eu me lembro de uma historinha. Só para ressaltar essa história do que o alumínio não é uma substância que é atraída pelo ímã, tá? Quando eu era mais novo, eu tinha minha bicicleta, é claro, né? E a gente andava com a minha patotinha de amigos, né? Patotinha de amigos, a galera lá da rua. E a gente tinha bicicleta e andava de bicicleta. Só que a gente trocava, vendia bicicleta, tal, automaticamente. Comprava peças de bicicletas novas. E às vezes a gente dizia, essa peça, principalmente com os raios, né? Esse raio é de alumínio, tá? Esse raio é de alumínio. O raio, o quadro da bicicleta é de alumínio. Ou o raio é de inox, né? Na verdade de inox, não de alumínio. E aí a gente colocava um ímã
na parte que a gente dizia que era de inox ou de alumínio, porque automaticamente o ímã não atraía essas substâncias. Então, essas substâncias são substâncias não magnéticas, certo? Porque elas não conseguem ser atraídas pelo ímã. E aí a gente constatava realmente se o raio era feito de inox ou não, se a quadra era feito de alumínio ou não, certo? Colocando um ímã próximo a essa substância. Se fosse feito de ferro, a gente colocava e o ímã ficava lá grudado. Mas se fosse feito de alumínio ou inox, a gente colocava e automaticamente o ímã não grudava, né? Ele não era atraído, certo, pessoas? Então a gente tem substâncias magnéticas e substâncias não magnéticas. A madeira é uma substância não magnética, certo? E assim sucessivamente. Campo magnético. O campo magnético, analogamente à corrente elétrica, tá? O campo magnético, analogamente à corrente elétrica, ele é denominado campo magnético na região ao redor de um ímã. Vamos lá tentar entender melhor aqui o que foi que eu falei. O campo magnético, ele é originado ao redor de um ímã. Se você tem um ímã, automaticamente esse ímã vai gerar um campo magnético. O que é isso, professor? Se você lembrar da definição que eu expliquei para vocês no primeiro bimestre, quando a gente estava estudando ainda eletrostática, vocês viram que eu falava da definição de que existia um campo elétrico, né? A região de uma partícula carregada. Lembra que eu falava isso? Esse campo elétrico, e aí para exemplificar isso eu falei do desenho do Dragon Ball Z, que quando os personagens se transformavam em Super Saiyajin, eles geravam uma áurea sobre eles. Aquela áurea ali era como se fosse, né, para questão de exemplo, era como se fosse o nosso campo elétrico. A mesma representação eu posso pegar para o meu ímã, tá? O meu ímã também gera uma áurea sobre ele. Quando eu coloco ele ali no cantinho dele, tem uma áurea ali sobre ele. Só que essas áureas aqui, essa áurea aqui, ela vai ser chamada de linhas de força. Então, só para representar aqui, eu vou pegar meu ímã com polo norte e polo sul. E automaticamente, ó, do polo norte vai sair uma linhas que vão em direção ao polo sul. Elas sempre vão seguir essas direções, tá? Elas vão em direção ao polo sul do ímã. E aí a gente tem o seguinte, quando essas linhas vão em direção ao polo sul do ímã, elas geram o que a gente chama de campo magnético. O campo magnético, representado aqui, ou vetor campo magnético, elas vão ser representadas por uma linha que são tangente, por uma linha que é tangente ao nosso campo elétrico, às nossas linhas de força. É tangente à nossa linha de força. Lembra lá que tangente é um segmento de reta que toca uma curva em um ponto, né? Então, por exemplo, aqui eu estou desenhando, ó, uma tangente está tocando essa curva da linha de campo, da linha de força, em apenas um único ponto. Então, está gerando aqui um campo magnético. Meu vetor campo magnético é representado por B. Certo? Meu vetor campo magnético é representado por um Bzinho, tá, pessoal? A exemplo do campo elétrico, né? O campo elétrico é representado por um E. Né? O campo magnético é representado aqui por um B. Certo? Então aí eu tenho as definições. A intensidade do campo magnético, a intensidade desse Bzinho, o valor desse Bzinho, ele está atrelado à definição da densidade da linha de força. Professor, que desgraça é essa densidade da linha de força? Tá? Essa densidade da linha de força, pessoal, para uma explicação mais simples, nada mais é do que o quão próximo essa linha de força está próximo dos polos. Por exemplo, essa linha de força aqui está mais próximo dos polos. Então, o campo elétrico aqui, o vetor campo elétrico, ele é maior. Então, quanto mais afastado, a minha linha de força vai gerar um campo magnético mais fraco, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu conseguir prolongar aqui, essa linha de força gera um campo elétrico menor do que esse é menor do que esse, que esse é menor do que esse, tá? Quanto mais próximo dos polos,
mais denso é a minha linha de força. Quanto mais afastado, menos denso é. Quanto mais próximo do polo, maior o meu campo elétrico, maior a intensidade do campo elétrico. Do campo magnético, tá? Desculpa. Do campo magnético. Quanto mais afastado dos polos, menor vai ser o meu campo magnético. Beleza? Espero que vocês tenham aí entendido essa definição. E aí, continuando, a gente chega na definição de dizer que existe um campo elétrico onde ele é constante. Um campo magnético onde ele é constante. Como é que eu desenho isso? Eu posso ter, por exemplo, a definição de um ímã na forma de uma ferradura. O meu desenho não vai ficar tão bom, tá? Tá aqui, meu ímã na forma de uma ferradura, tá? E aí eu tenho o polo, vamos supor, polo sul, polo norte. O campo elétrico gerado sai do polo norte e vai em direção ao polo sul, né? As linhas de força. E eu vou dizer que é constante, meu campo elétrico gerado é constante, e aqui novamente, tá? Ó, são as linhas de campo nesse caso, as linhas de força nesse caso, são retas e paralelas entre si. Por definição, eu tenho que o vetor campo elétrico, o meu vetor campo elétrico, nesse sentido, ele vai ser constante, tá? Porque as linhas de força são paralelas entre si. Se são paralelas, elas têm a mesma intensidade. Elas têm a mesma densidade. Se têm a mesma densidade, então, obrigatoriamente, a intensidade do campo elétrico é o mesmo. Então, é quando eu tenho um campo elétrico constante, tá, pessoal? Quando eu tenho linhas de forças que são paralelas, certo? Não esqueçam dessa definição não, aí, certo? Então, olha só o que é que o nosso material ele fala, tá? Disse que o campo magnético é uniforme quando o vetor campo magnético é constante em todos os pontos do campo. Neste caso, sua representação é um conjunto de linhas paralelas igualmente espaçadas e igualmente orientadas, tá? Então, a distância daqui dessa para essa é igual à distância dessa para essa, tá? No meu desenho não está tão bem feito, mas elas são igualmente espaçadas, tá? São igualmente espaçadas e igualmente orientadas, beleza? Então a gente tem aí um campo que ele é constante. Continuando, a gente chega na definição de indução. Indução significa induzir. Então, quando a gente fala isso, normalmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando eu induzo alguém a fazer algo que eu quero, olha só, estou induzindo alguém a fazer algo que eu quero. Por exemplo, aqui com vocês, eu estou dando essa aula induzindo a vocês a estudarem, né? É uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim, a depender da situação. Então, indução é quando você faz algo sem... Você está induzindo alguém a fazer algo que você queira, certo? No nosso eletromagnetismo, isso significa a mesma coisa. Se você tiver algum material denominado material ferromagnético, então você pode induzi-lo a fazer a mesma função do ímã. Tá? Então eu vou pegar aqui o meu ímã, vou pegar um material ferromagnético e vou fazer isso aqui nele, ó. Vou fazer um atrito, né? Que a gente aprendeu lá no começo. Quando eu atrito esse outro objeto, o que é que esse outro objeto vai ter? Vai ter as propriedades desse ímã. Quando eu aproximar ele de um material que seja ferromagnético, ele vai conseguir atrair. Um exemplo claro disso, para as meninas pode ficar mais difícil, mas para o menino vai ficar mais fácil visualizar essa situação, é quando você tem uma chave de fenda. Se você tiver uma chave de fenda e estiver trabalhando com um parafuso muito pequeno, o interessante seria se você pegar a chave de fenda, passar ele no ímã. Porque quando você fizer isso, automaticamente quando você colocar o parafuso na chave de fenda, esse parafuso não vai cair. Por quê? Você induziu a sua chave de fenda a atuar como um ímã. E aí ele vai ficar grudado, o parafuso vai ficar grudado na chave de fenda, tá? Eu acho que para os meninos fica mais fácil essa ilustração, certo, pessoas? Mas isso acontece. Essa é a nossa indução magnética. O nosso material diz o seguinte, ó, denomina-se indução magnética o fenômeno da imantação de um corpo por meio de um ímã. Então, quando eu faço esse atrito do ímã sobre um corpo ferromagnético, eu estou imantando ele, tá? Eu estou dando energia a esse corpo, certo? Para que ele faça
para que ele execute funções parecidas com a do ímã, que é atrair objetos que são ferromagnéticos. Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido a definição de indução magnética. E aí a gente chega no campo elétrico criado por um fio retilíneo. E aí a gente vai ter que ter uma noção a mais, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou precisar apagar ali para a gente falar sobre esse tópico aqui. Vamos apagar aqui. Eu não tenho um cientista, vou só falar o primeiro nome dele aqui. Eita, fica difícil, tá? Eu sei que é um cientista dinamarquês, um físico dinamarquês, Hans, não sei das quantas, tá? O nome dinamarquês não é tão fácil de se pronunciar, mas tudo bem, vamos lá. A partir do experimento, a partir da corrente elétrica de um fio condutor de forma retilínea, tá? Esticado, ele observou que esse fio gerava um campo ao redor dele. E esse campo era um campo magnético, tá? Porque esse campo ele tem a característica de atrair alguns materiais ferromagnéticos. Ele conseguiu visualizar isso, certo? Ele conseguiu visualizar isso pela definição do ímã, tá? Do ímã. E aí eu vou falar mais um pouco do ímã depois, porque o ímã é tão interessante que o ímã foi percebido essas características do ímã e a gente construiu, os chineses construíram uma bússola a partir da definição do ímã. Pegaram uma agulha, onde essa agulha era proveniente de um ímã, tá? E deram o nome Polo Norte e Polo Sul a essa bússola. E verificaram o seguinte: como todo mundo sabe, nós temos Polo Norte e Polo Sul no nosso globo terrestre. E sabemos também que existe um campo magnético no nosso planeta, tá? Por definição, existe um campo magnético no nosso planeta. E o que foi que eles verificaram? A parte norte, na bússola, a ponta da agulha que apontava para o norte geográfico do nosso globo terrestre foi chamado de norte, polo norte do ímã. A parte que ficava apontada para o polo sul geográfico foi chamada de polo sul do ímã, certo? Foi assim que inventaram a bússola por essa definição. E aí, observando essas características do ímã, eles também, esse cientista dinamarquês, conseguiu verificar que se você induzir uma corrente elétrica em um fio condutor, você consegue gerar um campo magnético nele, tá? E aí ele fez alguns experimentos. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Uma corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético, tá? E aí, como exemplo, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu não sei se vocês já ouviram, ou já tiveram a sensação, ou já perceberam isso, ouviram isso, tá? Quando uma pessoa está com um material ferromagnético perto de uma corrente elétrica muito alta, de uma linha de alta tensão, você tem a sensação de estar sendo puxado pelo aquele fio, tá, pessoal? Não sei se vocês já ouviram isso, mas você tem a sensação de estar sendo puxado. Tanto é que quando a pessoa leva um choque em alta tensão, se outra pessoa não puxá-la de forma segura, é claro, não puxar essa pessoa de forma segura, ela fica ali agarrada. Porque existe essa atração, tá? O campo gerado pelaquela corrente ao redor do fio atraiu essa pessoa e essa pessoa fica ali agarrada no fio, tá? Então, é por essas características. Então, se eu tenho um fio condutor e gero uma corrente nesse fio, tá? Nessa direção aqui, ó, estou gerando a corrente I. Automaticamente, ao redor desse fio, vai ser gerado um campo magnético, certo? Eu tenho as linhas de força aqui, ó. Eu tenho as linhas de força, tá, pessoal? No meu fio, elas são concêntricas em relação ao fio. As linhas de forças, elas são concêntricas em relação ao fio, tá? A todo momento aqui eu tenho várias linhas de força. E aí ele percebeu o seguinte: colocando uma bússola, ele colocou uma bússola aqui embaixo. Eu vou tentar desenhar, tá?
Seria bom que a gente tivesse material, mas como a gente não tem o material, vou tentar desenhar aqui. Colocando uma agulha aqui embaixo, e essa agulha aqui, ela... Aqui seria o polo norte da agulha, vou pintar de azul. Polo norte, polo sul, tá? Da agulha. E aí ele percebeu o seguinte, quando a corrente está indo para um lado, eu tenho o polo sul apontado. E aí ele fez o seguinte, ó. Ele pegou a mão direita dele, olha só que interessante aqui, tá? Ele pegou a mão direita dele e fez o seguinte, colocou ela, a palma, sobre a bússola, e ele observou o seguinte, que os dedos dele ficando apontado no sentido da corrente, a palma da mão sobre a bússola e os dedos dele apontados no sentido da corrente, ele conseguia ver o campo elétrico sendo tangente saindo da figura, tá? Seria bom que a gente tivesse a figura para exemplificar para vocês, mas como a gente não tem, depois eu vou tentar achar uma videoaula com figuras, com imagem para que vocês assistam, tá? E aí ele percebeu que isso era verdade, tá? Botando a mão sobre o fio em direção, a palma em direção à bússola, ele percebia que os dedos seriam a direção da corrente e o dedo polegar seria o sentido do campo elétrico. Então, meu campo magnético está nesse sentido aqui, ó. Meu campo magnético está nesse sentido. Meu B, tá? E aí, o que é que foi feito? Mais tarde, um cientista começou a estudar isso daí, tá? Deixa eu ver como é o nome dele, foi Ampère. Ampère começou a estudar essa situação. E aí ele conseguiu definir algumas situações de forma melhor, tá? Ele conseguiu definir de forma melhor essa regrinha e foi chamada de regra da mão direita. De que forma foi isso? Ele falou o seguinte, se você tiver um fio condutor, vamos tentar desenhar aqui o fio condutor, tá? Outra coisa, tá, que Hans percebeu, que se ele muda o sentido da corrente, automaticamente os meus polos mudam. Esse polo vai passar a ser o sul e esse polo passa a ser o norte. O sentido da corrente, se eu inverto o sentido da corrente no meu fio condutor, a minha bússola também inverte o seu sentido. Então, se a minha corrente estiver indo da esquerda para a direita, a minha agulha está apontada para um lado. Quando eu inverto a minha corrente, ela vem da esquerda para a direita, né? Ou melhor, da direita para a esquerda agora, a minha bússola muda o sinal, muda a direção, certo? Então, beleza. E aí, ó, o sentido das linhas de campo magnética criada por uma corrente elétrica foi estudada por Ampère, que estabeleceu uma regra para determiná-lo, conhecida como regra da mão direita. Então vamos ver aqui como foi conhecida a regra da mão direita, né? Como foi que ela ficou definida. E aí ele fez aí a gente tem a seguinte representação. Não sei se eu vou conseguir desenhar, tá? Tem o fio condutor. Tá aqui o meu fio condutor. Certo? Eu tenho o meu fio condutor. E aí sobre ele, vou tentar desenhar aqui, só para exemplificar. E aí sobre ele, ó, eu tenho as minhas linhas de força. Deixa eu ver como foi que eu desenhei o primeiro. Tem as minhas linhas de força que são concêntricas. Tá? Vou desenhar duas linhas de força aqui. E aí, ó, ele percebeu o seguinte. Se a corrente estiver indo para cima, coloco o meu dedo polegar em direção à corrente e abraço o meu fio condutor. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Ele percebeu o seguinte, ó, que o dedo polegar representa a corrente e os meus dedos representam as linhas de força que estão atuando nesse fio, a direção das linhas de força. Então eu posso dizer que as linhas de força estão percorrendo esse sentido. Porque é justamente a posição dos meus dedos estão assim, ó. Certo? Eu estou enrolando nesse sentido aqui. Então eu tenho aqui as minhas linhas de força. Automaticamente, tangente às linhas de força, eu tenho o meu campo magnético, tá? Tangencialmente às linhas de força, eu tenho o meu campo magnético. Beleza? Então essa regrinha foi conhecida como regra da mão direita. Se eu inverto
Vou colocar de preto, tá? Se eu inverter o sentido da minha corrente, como é que eu vou segurar? Vou segurar assim, ó. Porque o meu polegar está em direção à corrente, tá? Vou colocar em direção à corrente e quando eu abraço o fio condutor, quando eu abraço o fio condutor, olha o que é que acontece com meus dedos. Ele está nesse sentido agora, né? Está nesse sentido aqui agora. Então, a direção para a corrente nesse aqui, ó, nesse sentido, a direção do campo, a direção da linha de força seria ao contrário. Ela estaria nesse sentido aqui, certo? Então, aí a gente tem a regrinha da mão direita. Ele continua dizendo o seguinte, ó, as linhas de campo são circulares e concêntricas, né? Foi o que eu tinha falado já isso aqui. As linhas de campo são circulares e concêntricas ao fio por onde passa a corrente elétrica e estão contidas no pano perpendicular ao fio. As linhas de campo, elas sempre são perpendiculares ao fio. Não existe a definição de linha de campo assim, tá? Inclinada em relação ao fio. Elas sempre são perpendiculares, certo? São sempre perpendiculares ao fio. Continuando, a direção do vetor campo magnético B é sempre tangente às linhas de campo, em cada ponto considerado, e sempre no mesmo sentido delas. Observe que é realmente, né? As minhas linhas de força estão nesse sentido aqui, para essa corrente para cima, e o vetor campo, ele também está indo na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Só que ele é tangente. Lembra que o campo é tangente. Beleza, pessoas? E aí a gente tem duas representações aqui, tá? Quando você verificar numa questão a representação de uma bolinha com um ponto escuro no meio e de uma bolinha com X, e aí vocês vão ter que saber o que isso aqui significa, tá? O que é que isso aqui significa? Vou ler aqui para vocês, olha só. Pontinho, bolinha com pontinho. Representa um vetor, campo magnético, corrente e força, perpendicular ao plano da folha de papel e orientado para fora, isto é, em posição de saída. Então, quando a gente for ver aqui, ó, essa bolinha escura seria uma bolinha que estaria aqui. Bolinha escura. Porque aqui está em posição de saída. Tá? A mesma coisa essa daqui. Essa aqui representa a mesma situação. Só que na função de entrada. Se o meu campo for, se a minha corrente for essa, a representação é essa. Se a minha corrente é essa, a representação é essa. Então quer dizer que um ponto, uma bolinha com ponto significa saída. É o buraco de saída que ficou. Realmente, se você pegar um papel e colocar um buraco no papel, né, com uma flecha saindo, ela vai parecer com isso. Se você coloca com uma flecha entrando no papel, vai parecer com isso, tá? Observem essas imagens, e essa imagem significa saída, e essa imagem significa entrada. Entrada. Vocês têm que ter essa noção para que vocês possam ver isso melhor depois, certo? Observe o seguinte, para a gente calcular o campo elétrico, e aí eu vou apagar aqui esse começo, porque tudo vai a partir de cálculo, né? Passamos da teoria e chegamos na definição do cálculo. E aí, para a gente calcular o campo elétrico, temos a seguinte representação, né? O ponto, e aí eu tenho linhas concêntricas, representando as linhas de força, e automaticamente, tangencial a linhas de força, eu tenho meu campo. Tangencial, eu tenho meu campo. Lembrando que já que eu estou colocando o campo nesse sentido, então as minhas linhas de força estão nesse sentido, tá? Minhas linhas de forças estão nesse sentido aqui. E aí, para a gente calcular o campo, observe o seguinte, né? Que do centro até uma linha de força dessa, eu tenho o que a gente vai chamar de raio, tá? Raio, raio e raio. Para qualquer uma linha de força que eu for, eu tenho a definição de um raio. Certo, pessoal? A distância do ponto de entrada ou de saída da corrente em relação à linha de força é chamada de raio. E aí a gente tem a seguinte representação para calcular o vetor campo magnético. Ele vai ser μ, certo? Sobre 2π. μ sobre 2π vezes a corrente dividido pelo raio.
Então, isso a gente tem, né? Então, para calcular o campo, eu preciso saber quem é o raio, preciso saber quem é a corrente que vai ser dada, e aí eu preciso saber quem é μ. μ é uma constante. Constante que vale 4, deixa eu ver, pegar aqui, 4π vezes 10 elevado a menos 7. T de Tesla, tá? É a unidade. T de Tesla. Tesla vezes metro sobre ampere. Essa aqui é a minha constante, μ. É só substituir, né? Por definição, ó. O π vai cair com π, isso aqui vai... Se eu colocar na representação, isso aqui, quando eu substituir por π, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Simples assim, tá? Mas aí é a fórmula que calcula o campo elétrico por essa definição aqui, vai ser justamente essa formulazinha aí, tá? Sem dúvida nenhuma. Continuando aqui, ele diz o seguinte, ó. A bússola, que era onde eu ia tocar, tá? Ele fala o seguinte, a bússola, a agulha imantada, indica a direção e o sentido do vetor campo magnético. Eu tinha apagado aqui a definição, tá? Mas ela representava realmente a direção do vetor campo magnético. Pessoal, então olha só. Eu vou fazer o seguinte, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar mais um vídeo para que vocês possam assistir e eu vou passar o exercício lá no grupo, beleza?